A filosofia política de John Locke e Thomas Hobbes marcou profundamente o desenvolvimento do pensamento político moderno, cada um representando um polo oposto quando se trata de entender a natureza humana e o papel do governo. Hobbes acreditava que os seres humanos eram, em sua essência, egoístas e propensos à violência, e que um governo autoritário era necessário para garantir a ordem. Por outro lado, Locke tinha uma visão mais otimista da natureza humana e acreditava que os indivíduos, com a liberdade adequada, poderiam viver pacificamente e se autogovernar. A visão de Hobbes, o Leviat e a necessidade de um governo autoritário. Em sua obra mais famosa, Leviat, 1651, Hobbes descreve uma condição natural da humanidade que é caótica e violenta. Para ele, sem um governo forte para regular os comportamentos, os indivíduos estariam em constante conflito, competindo por recursos e poder. Hobbes descreve essa situação como a guerra de todos contra todos, onde não há espaço para segurança ou prosperidade. Ele acreditava que os seres humanos eram naturalmente egocêntricos e buscavam o poder e a satisfazer seus próprios interesses. Na visão de Hobbes, a liberdade individual só poderia ser alcançada dentro de um sistema autoritário e forte, onde o soberano tem poder absoluto para manter a paz e a ordem. Hobbes defendia que os indivíduos, ao entrarem em um contrato social, deveriam renunciar a certos direitos em favor de um governante forte, o Leviat, que teria o poder de regular a sociedade e impor leis. O soberano, nesse caso, é uma autoridade centralizada que não pode ser questionada, porque a sua principal função é garantir a segurança e a ordem social. Para Hobbes, o preço da liberdade individual seria subordinar total ao soberano, visto que qualquer meia autoridade do Leviat seria uma meia estabilidade e sobrevivência da sociedade como um todo. A visão de Locke, o governo como protetor dos direitos naturais. Por outro lado, John Locke, considerado o pai do liberalismo clássico, apresentava uma visão radicalmente diferente da natureza humana e do papel do governo. Locke acreditava que as pessoas, ao nascerem, já possuíam certos direitos naturais, como a vida, liberdade e propriedade. Esses direitos não eram dados por um soberano ou governo, mas eram intrínsecos à natureza humana. Em seu trabalho fundamental, Dois Tratados sobre o Governo, 1689, Locke argumenta que as pessoas formam governos para proteger seus direitos naturais, e não para abrir mão desses direitos como Hobbes sugeria. Locke afirmava que a liberdade era o estado natural do ser humano, e que a principal função de um governo seria proteger essa liberdade, garantindo a segurança e a propriedade dos indivíduos. Para Locke, o governo deveria ser limitado e baseado no consentimento dos governados. Ele acreditava que, ao contrário de Hobbes, a natureza humana não era essencialmente má ou egoísta. Locke confiava na capacidade do ser humano de viver em sociedade e governar-se de forma justa e razoável, desde que houvesse uma estrutura de leis justas e um sistema de separação de poderes. O contrato social de Locke é baseado no princípio de que as pessoas formam um governo apenas para proteger seus direitos naturais. Se o governo falhasse nessa função ou se tornasse tirânico, os cidadãos tinham o direito de revoltar-se e derrubá-lo. A liberdade, para Locke, não era apenas a ausência de restrições, mas o direito de viver sem a quo de uma autoridade arbitrária. Ele enfatizava que a liberdade política deveria ser construída em torno da igualdade e da participação democrática. A liberdade em Locke, mais do que uma abstração. Para Locke, a liberdade não é apenas uma abstração filosófica, mas algo que deve ser protegido pela estrutura política. Em vez de acreditar que o governo deve ser impositivo, como defendia Hobbes, Locke acreditava que o governo existia para garantir que os indivíduos pudessem viver em paz e segurança, sem medo de perseguição ou tirania. A liberdade política, segundo Locke, deve ser baseada em direitos universais e deve garantir a propriedade privada como essencial para a dignidade humana. No entanto, para Locke, a liberdade não era uma liberdade irrestrita. Ele via a liberdade como a capacidade de agir de acordo com a razão e a moralidade, respeitando os direitos dos outros. A ideia de Locke sobre o governo limitado a direitos naturais estabeleceu as bases para muitos sistemas democráticos modernos, como a Constituição dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos Humanos. Locke acreditava que a verdadeira liberdade só poderia existir em um sistema de governo representativo, onde o poder não fosse concentrado, mas distribuído, com checks and balances que impedissem abusos de poder. Liberdade ou autoritarismo, o debate que persiste até hoje. O debate entre as visões de Locke e Hobbes sobre o governo continua a ser extremamente relevante até os dias de hoje. Em muitas sociedades, autoritários como os defensores de Hobbes buscam justificar a centralização de poder como forma de garantir a segurança e a ordem pública,
Encanto liberais como Locke argumentam que liberdade e direitos individuais são a base de uma sociedade justa e próspera. Nos dias atuais, podemos observar esse debate refletido nas discussões sobre a privacidade do cidadão em relação à segurança nacional, o controle governamental sobre a informação e o uso do poder estatal para regulamentar comportamentos individuais. Locke, com sua fase na liberdade e no governo limitado, ainda serve como uma referência para as discussões sobre direitos civis e a proteção dos direitos individuais. As ideias de John Locke e Thomas Hobbes continuam a reverberar fortemente nas sociedades modernas, influenciando sistemas de governo, direitos individuais e até mesmo questões de segurança e liberdade que enfrentamos hoje. As teorias desses dois pensadores moldaram muito do que entendemos sobre o papel do Estado, os direitos dos cidadãos e a relação entre o poder público e o privado. Embora Locke e Hobbes vissem o mundo de maneiras diametralmente opostas, suas ideias continuam a afetar os debates políticos e sociais contemporâneos. Hobbes é o governo autoritário, a busca por segurança em tempos de crise. Hobbes defendia um governo forte e centralizado como necessário para garantir a segurança e a ordem. Em tempos de instabilidade ou ameaças externas, esse aviso tem grande apelo. Nos dias de hoje, a ideia de um governo autoritário com amplos poderes executivos é defendida em contextos de crises, como guerras, pandemias ou turbulências políticas. A crise gerada pela pandemia de Covid-19 é um excelente exemplo de como sociedades podem, em momentos de grande risco, aceitar restrições de liberdade em nome da segurança pública. Em muitas democracias modernas, é comum observar um debate entre segurança e liberdade. Os críticos das políticas autoritárias frequentemente alertam sobre os perigos do excesso de controle governamental, mas, em contrapartida, defensores de um governo forte como o proposto por Hobbes argumentam que proteger a população e garantir a estabilidade social são responsabilidades cruciais do Estado. A vigilância governamental, o controle de informais e as restrições de liberdade são frequentemente justificados como medidas necessárias para evitar o caos, algo que ressoa diretamente com as ideias de Hobbes sobre a natureza humana e o papel do soberano. Locke e os direitos individuais, o debate sobre liberdade e democracia. John Locke, por outro lado, acreditava que a liberdade individual deveria ser o pilar de qualquer governo legítimo. Sua ideia de direitos naturais e a necessidade de um governo limitado influenciaram profundamente a fundada de democracias modernas, como a Constituição dos Estados Unidos. Locke defendia que os cidadãos deveriam renunciar apenas à liberdade necessária para que o governo pudesse garantir seus direitos fundamentais: vida, liberdade e propriedade. Nos dias de hoje, o pensamento de Locke ainda é fundamental para a defesa dos direitos civis, da privacidade e das liberdades individuais. O debate sobre a privacidade na era digital, por exemplo, pode ser facilmente relacionado com as ideias de Locke sobre a propriedade pessoal. Hoje, estamos constantemente discutindo sobre segurança digital e como as empresas e governos podem acessar dados pessoais. Locke provavelmente se oporia a qualquer forma de vigilância excessiva que violasse o direito à privacidade dos indivíduos, considerando que isso transgrediria os direitos naturais dos cidadãos. Além disso, a questão do direito de revolú proposto por Locke continua a ser um tema relevante. Locke acreditava que, se um governo se tornasse tirânico e não cumprisse o seu papel de proteger os direitos dos cidadãos, o povo teria o direito de se revoltar. Essa ideia de legitimidade do governo baseada no consentimento dos governados tem grande impacto nos movimentos modernos por democracia, direitos humanos e justiça social. A questão de onde trair a linha entre liberdade e governo está no cerne de debates atuais sobre o controle governamental, especialmente em questões como imigração, segurança pública e até a distribuição de recursos. A aplicação contemporânea das teorias de Locke e Hobbes em política. Embora as teorias de Locke e Hobbes sejam, em muitos aspectos, opostas, elas continuam a alimentar os debates contemporâneos sobre o papel do governo e a relação entre liberdade e segurança. Por exemplo, em países onde há uma crescente polarização política, a confiança no governo se torna um ponto central de debate, até que ponto o Estado deve intervir na vida dos cidadãos para garantir o bem-estar público. A resposta para essa pergunta muitas vezes reflete uma inclinação mais hobbesiana ou lockeana. Governos autoritários, como os de regimes mais conservadores ou autocráticos, frequentemente justificam a intervenção estatal forte em nome da segurança pública. Por outro lado, na democracia liberal, como a dos países ocidentais, é mais comum observar uma forte ênfase na proteção dos direitos individuais e uma vigilância sobre a concentração de poder. Hobbes poderia argumentar que, em tempos de desafios globais, como o terrorismo ou a pandemia, é aceitável que o governo assuma um papel mais ativo na proteção da ordem.
Isso, em seu aviso, poderia justificar o aumento do poder estatal e a restrição das liberdades individuais para garantir a segurança coletiva. Já lo que insistiria na importância de um governo democrático ilimitado, onde a liberdade dos indivíduos é protegida e o governo não pode agir arbitrariamente. Liberdade, democracia e autoritarismo no mundo contemporâneo. Nos dias de hoje, essa polarização entre as ideias de Locke e Hobbes continua a influenciar o debate político global. Na Europa, a liberdade de expresso e os direitos civis são protegidos como elementos centrais de sua democracia. No entanto, em contextos de crescente terrorismo e instabilidade econômica, governos podem ser tentados a adotar medidas mais autoritárias para garantir a segurança nacional. Na América Latina, muitos países têm lidado com questões de corrupção e violência, o que levanta a questão de até que ponto a autoridade centralizada pode ser útil para manter a paz e a ordem, ao mesmo tempo em que protege as liberdades civis. A teoria de Locke sobre a liberdade e os direitos individuais ainda é um guia crucial para as democracias modernas, pois enfatiza a necessidade de um governo representativo e responsável. Já a teoria de Hobbes oferece uma perspectiva sobre a necessidade de manter a ordem e segurança, especialmente em tempos de crise. Esses debates são fundamentais para entendermos como a liberdade e o controle se equilibram nas sociedades contemporâneas, como implica as diretas para a política pública, os direitos humanos e a liberdade individual.